Então agora nós vamos falar sobre algumas técnicas para que nós possamos vencer esse medo de falar em público. A primeira coisa que nós temos que fazer para vencer esse medo de falar em público, ou pelo menos diminuí-lo sensivelmente, para que nós possamos ter coragem de enfrentar os nossos públicos, é você fazer um inventário do medo, um inventário do seu medo. E você vai construir esse inventário perguntando, primeiramente, qual é a sua principal dificuldade. O que você sente quando está diante de um público? De uma maneira geral, as pessoas sentem um tremendo desconforto só de pensar. Ela nem precisa estar lá diante de um público. Só de pensar que vai enfrentar um público, às vezes dias antes, semanas antes, meses antes, passa mal. A maioria das pessoas sentem um tremendo desconforto. Toda vez que ela consegue se imaginar falando em público, ela já se sente mal. E é disso que vamos falar. Como superar este medo? Eu vou ensinar para vocês algumas técnicas que vão fazer com que você se sinta bem confiante, que você se sinta seguro quando estiver diante de um público. Vamos começar entendendo como que o medo funciona. Vamos pensar em todos os medos. Quando nós falamos do medo, nós temos que fazer uma colocação sobre uma parte antiga do nosso cérebro, que é a parte reptiliana. O nosso cérebro, com a evolução, foi se transformando, foi se adaptando, mas o cérebro antigo, dos primitivos, dos primeiros seres humanos, tinham muito desse cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo. Como que nós reagíamos quando estávamos diante dos desafios. Vamos pensar lá naquele homem das cavernas, os primeiros humanos da Terra. Então, eles não viviam em sociedade. A maioria vivia isolado, ou pequenos grupos, ou grupos familiares. Então, esse ser humano antigo, essa parte do cérebro, tinha preparado esse ser humano, havia preparado esse ser humano para reagir diante dos desafios. Essa parte que da fala em público, ela foi associada da seguinte forma: todas as vezes que um ser humano antigo, primitivo, precisava de se expor, não para falar, mas se deslocar, sair do seu abrigo, se expor fisicamente, todas as vezes que ele estava evidenciado, ele estava sobre a grande possibilidade de um ataque. Ataque de quem? Dos seus inimigos, que na época eram o quê? Os animais ferozes. Então, esses primeiros seres humanos associaram no cérebro essa capacidade de reagir, essa capacidade de lutar ou fugir, todas as vezes que estavam em exposição, que estavam em evidência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: todas as vezes que esse ser humano se expunha, todas as vezes que esse ser humano se evidenciava, todas as vezes que ele se colocava sob a mira do seu inimigo, o antigo cérebro, o cérebro da época, preparava o seu corpo para lutar ou fugir. Preparava como esse corpo? Bom, todas as vezes que esse ser humano ia se expor, todas as vezes que ele tinha que sair do seu abrigo, o seu cérebro já entendia que ele estava em iminente perigo e dava uma super descarga de adrenalina no seu corpo. Então ele ficava potencializado para lutar ou fugir. O que essa adrenalina faz? A adrenalina faz com que o nosso coração dispare, que ele bata mais acelerado, faça com que os nossos músculos se contraiam, nossos olhos eles vão se arregalar, todo o nosso corpo, todo o nosso sangue sai das nossas extremidades e vão para a região do abdômen. Você passa a ter você não consegue ver muita coisa, você tem um foco ou na luta ou na fuga. Esse sentimento antigo foi associado
e até hoje nós o carregamos. De forma que todas as vezes que nós estamos em exposição, todas as vezes que nós estamos em evidência, o nosso cérebro traz para nós uma mensagem de que nós estamos também em perigo. Aí que mora o problema. Seu cérebro passa para você uma ideia de que você está em perigo. De lá para cá, mesmo com toda a evolução do ser humano, essa parte do cérebro continuou como era antigamente. Então, instintivamente, todas as vezes que você vai à frente de um público, todas as vezes que você pede a palavra, todas as vezes que você está em evidência, que você está em destaque, está sob os olhares dos seus inimigos? Não, de um público qualquer. O simples fato de você estar diante desse público é o suficiente para o seu cérebro interpretar de maneira errônea, claro, mas ele interpreta que você está em situação de eminente perigo. Entendendo que você está em eminente perigo, o que o nosso cérebro faz? Manda para as nossas glândulas uma mensagem de que nós precisamos lutar ou fugir. Para lutar ou fugir, nós precisamos estar com o nosso corpo preparado. O que significa esse preparo? É uma super descarga de adrenalina, o nosso coração vai bater mais forte, nós vamos nos potencializar, nossos músculos vão retesar, começamos a suar, nossa boca seca, nosso olho se arregala, nosso corpo treme. Por que treme? Porque está queimando ali a adrenalina. Então, na verdade, ele queria sair em disparada, ou então agarrar no pescoço daquele agressor e destruí-lo. Só que não existe mais agressor. Quem está ali é o nosso público, que está apenas nos olhando. Umas caras melhores, outras nem tanto, mas é o nosso público que está ali nos olhando. Para você verificar bem essa sensação do medo reptiliano, do nosso cérebro reptiliano, do nosso cérebro instintivo, para que você consiga ver isso na prática, basta você ir diante de um público. Faça uma experiência na missa, no seu culto, na sua igreja. Vá lá na frente, a hora que a missa estiver cheia, a igreja estiver cheia, vá lá na frente, fique em pé lá na frente olhando para o público. Você lá na frente diante desse público. Você não está dizendo nada, você não vai dizer nada. Basta você ficar lá na frente e olhar por alguns minutos, por alguns segundos, ficar encarando esse público ali na frente. Bom, mesmo sem dizer nada, sem dizer uma palavra sequer, eu vou te garantir que o seu cérebro vai entendendo que você está em perigo, vai fazer uma super descarga de adrenalina no seu corpo e você vai começar a tremer, você vai começar a passar mal, seu coração falta saltar pela boca. E eu te pergunto, por que você está sentindo todo esse desconforto? É porque você está falando em público? Não. É porque simplesmente o seu cérebro reptiliano entendeu que você está lá na frente, que você está em evidência, que você está exposto. Entendendo isso, ele começa a te preparar para lutar ou fugir. Então, ele te dá essa super descarga de adrenalina para que você possa tomar as medidas decorrentes, sendo que você não precisava de fazer nada disso. Entenderam então a atuação do nosso antigo cérebro, como que ele atua até hoje? Apesar de toda a evolução que o ser humano passou, até hoje, quando estamos em exposição, quando estamos diante de um público, o nosso cérebro entende que nós estamos, pelo simples fato de estarmos expostos ali, que nós estamos correndo um sério risco. E por isso que ele faz essa super descarga de adrenalina no nosso corpo, para que a gente possa reagir, lutar ou fugir. Como não vamos fazer nada disso, essa adrenalina fica em nosso corpo, nosso coração continua disparado, ficamos suando frio, passando mal, porque estamos diante de um público. Associado a esse medo antigo, a esse medo primitivo, a esse medo herdado do nosso cérebro, nós associamos a esse medo o medo moderno, o medo social, o medo que fomos criando de acordo com a nossa evolução.
Porque vamos pensar nos primeiros seres humanos. Eles viviam isolados, em pequenos grupos, em pequenas comunidades, que foi se transformando em vilas, que foram se transformando em pequenas cidades, que foram se transformando em grandes centros, como acontece hoje. Vamos pensar na nossa comunicação. No início dos nossos primórdios, balbuciávamos ali alguns sons. Depois fomos aprendendo a falar algumas palavras. Depois, até porque não precisava, né? Não tinha tanta gente assim para você se comunicar. Então eram palavras soltas apenas. E daí fomos passando a essa complexidade que é hoje. Então a comunicação hoje se transformou sensivelmente de acordo com as nossas origens, comparada com as nossas origens. E junto com essa vida social veio também o novo medo, o medo moderno, que é o medo da exposição em público, porque esse público pode nos criticar. É o medo da crítica, é o medo de ser reprovado, o medo de ser mal avaliado, de ser mal interpretado, de não ser aceito, o medo de ser julgado. Esse medo social, eu chamo ele de medo novo. Vamos pensar no medo antigo, que é a parte do nosso cérebro antigo, nosso cérebro reptiliano, que era a parte do instinto. Você ficou na frente, você já começou a ficar com medo. Soma-se a isso ao medo moderno, que é o medo de público, o medo dessa vida social, esse medo que foi adquirido. Bom, esse medo instintivo, ele vem, assim, todas as vezes que você evidencia, querendo ou não, ele vai aparecer, porque ele já está no nosso instinto, é item de fábrica, é um medo natural. Esse medo de exposição é um medo da natureza humana. Associamos, então, o medo moderno, que é o medo social. Bom, mas que drama é esse, né? Estamos arrasados? Não. Nós temos técnicas para que você possa controlar essa sensação. Tanto aquela sensação antiga, que é uma forma que nós vamos trabalhar no nosso cérebro, para mostrar para ele que nós não estamos em perigo. Calma, meu cérebro, não estamos em perigo, eu estou apenas diante de um público. Ninguém vai me matar, ninguém vai me agredir, ninguém vai me tacar pedra aqui. Calma. E nós vamos treinar o nosso cérebro para entender esse medo social e para que ele não nos cobre tanto. Para diminuir o medo instintivo, existe um grande remédio para diminuir esse medo instintivo, esse medo de simplesmente ficar lá na frente. Uma das grandes razões que esse medo é grande, esse medo reptiliano, do nosso cérebro reptiliano, esse medo histórico, esse medo antigo, esse medo instintivo, uma das grandes razões para ele existir é que, quando criança, fomos falar em público lá pela primeira vez, fomos fazer a nossa primeira apresentação e fomos severamente punidos, fomos severamente rejeitados, fomos severamente humilhados, fomos severamente não aceitos. E por quem que nós não fomos aceitos? Às vezes, pelo irmão mais velho. Quem é que fez esse bloqueio na vida? Às vezes, um irmão mais velho, às vezes, um grupo de amigos, às vezes, colegas de sala de aula, às vezes, professores, às vezes, em casa, com os pais, de acordo com como você foi repreendido. Então, esse medo foi associado, lá na fase de criança ainda. Porque, embora não nascemos com todos os medos, nascemos apenas com 2 ou 3 medos, medo de altura, medo de barulho, medo de bicho, os outros medos nós fomos associando ali de criança para frente. Tanto que, normalmente, uma criança que tem uma vida normal, ela não tem medo de ser observada, ela não tem medo de ser olhada, ela não tem medo de se expor. Mas, de acordo com as reprimendas,
ela vai se retraindo cada vez mais, ou da família, ou da escola, ou no grupo social, grupo de amigos, ela vai se reprimindo. Então esse medo que nos fez tão mal lá como criança, nós vamos associá-lo, muitas pessoas associam esse medo e carregam pela vida inteira. Então aqui nós vamos ensinar técnicas para a gente libertar desse medo, tanto o medo instintivo quanto o medo social. Para nos libertarmos do medo instintivo, como eu estava dizendo, o grande problema do medo instintivo é que nós não nos reprimimos lá na infância e agora nós evitamos todas as aparições em público. No seu grupo escolar, no grupo de escola, no grupo da faculdade, você sempre optou por fazer o trabalho do que apresentar. Na sua empresa, você sempre passa seu trabalho para outra pessoa apresentar. Então, quanto mais nós negamos esses desafios, maior se torna, mais se acumula esse medo instintivo. Para vencer esse medo instintivo, o grande macete é você fazer várias vezes, praticar várias vezes, exercitar várias vezes. Para o seu cérebro e entendendo que o simples fato de você estar diante de um público, você não está diante de um perigo. Então só vamos vencer esse medo instintivo com a prática de falas em público, por exemplo, de apresentações em público. Então esse medo instintivo, ele é vencido com a prática. Como vencer o medo social? Bom, o medo social é um pouco mais complexo e nós vamos passar algumas terapias, algumas técnicas que nós vamos utilizar para vencer esse medo. Eu vou passar para vocês agora sete passos que nós podemos adotar para a gente vencer esse medo. Bom, o primeiro objetivo, o primeiro passo para vencer esse medo de público é você conhecer profundamente o assunto. Então, a técnica número 1, domine o assunto que você vai falar. Falo mais, só fale em público de assuntos que você realmente tenha domínio. É lógico que nós vamos fazendo isso na prática e vamos aumentando esse nosso leque de conhecimento, mas o ideal, lembra daquele trabalho escolar? Você vai se sentir mais seguro se for um trabalho que você mesmo fez, que você que pesquisou, você que entrevistou as pessoas, você que escreveu o trabalho. Então você tem domínio, você tem segurança do que você vai falar, se for perguntado. Agora um outro que viu o trabalho só no dia lá da apresentação, só conhece a capa dele, ele vai estar absolutamente inseguro ali na frente. Então o domínio do conteúdo, o domínio do assunto, o conhecimento que você tem vai ser fundamental para você combater esse medo de público. Então, fale em público de assuntos que você domine. Ou então, ao contrário, procure dominar os assuntos para que você possa falar dele publicamente. Então, essa é a regra número 1. É o primeiro pilar da comunicação e oratória, é você falar de assuntos que você conhece muito. Ou procure conhecer muito cada assunto que você vai falar. Então, o primeiro domínio que você tem que ter para falar em público é o domínio do assunto. Segundo domínio terreno que você vai falar. Dominar o terreno quer dizer o quê? Quer dizer que você não vai para lá desavisadamente. Por exemplo, você vai fazer uma aula, que sala que é essa? É uma sala, é um auditório, é um galpão, é o ar livre. Que materiais que vão ser usados lá? Vai ser usado data show, vai ser falado com microfone, vai ter gente filmando, vão ser abertas perguntas. Tudo isso é muito importante. Você dominar o local. É importante, dentro desse domínio do terreno, você dominar também o público. Você vai fazer palestra para quem? Para crianças? Para adultos? Para senhores? Para senhoras? Para um público misto? Para produtores rurais? Para
clientes do banco, para, enfim, que empresa que você trabalha, clientes da sua empresa, são pessoas mais velhas, mais jovens. Então, tudo isso está nesse conhecimento que é preciso você ter desse ambiente que vai compor o nosso público. Então, conheça o terreno em que você vai pisar. Então, esse é o segundo passo, domínio do território físico mesmo. Terceiro passo, domínio do tempo. Olha, é fundamental você dominar o tempo. Se você tem uma palestra para fazer, a primeira pergunta que todo palestrante quer saber é: quanto tempo você me disponibiliza para fazer a palestra? São 5 minutos? São 10 minutos? 20 minutos? 1 hora? Meia hora? Esse domínio do tempo é fundamental. O nosso cérebro, ele reage muito a esse domínio do tempo. Se você chega numa palestra sem saber sequer quanto tempo você disponibiliza para falar, você já mata o seu público. Você mata o seu público se você disser para ele que sua palestra vai ser longa. Uma palestra tem que ser um tempo muito restrito. Nós brasileiros gostamos de falar muito. Tem palestras aqui no Brasil de 1h30, 2 horas. Mas há países, por exemplo, como os Estados Unidos, que palestras são 20 minutos, 15 minutos. O TED, que é um modelo de palestras aí do YouTube, o TED obriga qualquer palestrante, pode ser o Papa, pode ser o Bill Gates, pode ser o Bill Clinton, pode ser o presidente do Brasil, se for falar, é no máximo 18 minutos, 15 minutos, por maior que seja o conhecimento daquela personalidade, daquela autoridade. Então, esse domínio do tempo, ele é fundamental para que você se domine, para que você domine o seu público, para que você tenha controle da sua emoção. Uma regra básica para uma palestra, para você conquistar o seu público, é você dizer, no início da sua palestra, você dizer a frase: pessoal, serei breve. A ciência já provou que quando dizemos essa frase, o público fica hipnotizado. Por isso que toda visita que um comerciante faz para o seu cliente, ele sempre diz alguma coisa assim: olha, não vou tomar o seu tempo, vou ser bastante rápido aqui na minha apresentação, nas minhas colocações, só queria esclarecer você, etc, 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 etc. Mas sempre com essa advertência: vou ser bem breve aqui nessa minha apresentação. Então, o terceiro passo é esse: dominar o tempo. O quarto passo, você precisa dominar a sua fisionomia, o seu corpo. O domínio do corpo, ele é fundamental. Você precisa dominar o seu corpo, dominar a sua postura, dominar a sua expressão corporal, dominar o seu controle de voz. Então, esse domínio do corpo, ele é fantástico para que você faça uma boa apresentação. Como que nós treinamos o domínio do corpo? Ficando em pé diante do espelho, por exemplo. Corrigindo a nossa postura. Corrigindo a maneira de olhar para o público. Corrigindo a postura das suas mãos. Onde você posiciona as suas mãos quando você está em público? É dentro dos bolsos? É para trás do corpo? Fica se mexendo, se coçando? Então, o domínio das mãos é fundamental para te dar segurança. Então, olha, nós já estamos no nosso quarto passo, o domínio do seu corpo. Para que você domine o medo de falar em público. Você domina o seu corpo. Dominar as suas mãos, dominar a sua postura, a sua maneira de olhar, como que você anda quando está diante de um público. Anda para lá, anda para cá. Como que você se assenta numa cadeira, como que você se assenta numa mesa. É esse domínio do público, esse domínio do corpo. Um outro domínio que nós vamos ter, domínio do treino. O treino, ele é fundamental em tudo. Toda apresentação em público, ela deve ser muito treinada antes. E é interessante que quando a gente assiste um ator, né,
uma performance, um ator se apresentando no teatro, fazendo uma novela, fazendo uma apresentação qualquer, um ator, um grande palestrante, às vezes a gente fica ali babando, fala, puxa vida, que fantástico, puxa vida, que dom que essa pessoa tem da fala. É comum essas perguntas, né? Você se faz perguntas assim? Ah, nossa, como eu queria ser igual o fulano. Nossa, mas o fulano tem o dom da oratória. Nossa, mas o fulano tem um dom para ser atriz, para ser ator. Mas será que é dom mesmo? Será que essa pessoa não treinou exaustivamente para chegar naquele ponto? Eu posso te garantir que sim. A palestra é a mesma coisa. Até um bom dia que você vai fazer em público, você deve treiná-lo. A maneira de cumprimentar. E isso a gente treina em casa. A gente treina diante do espelho. A gente treina em pé. A gente treina com o celular gravando. A gente treina na presença de algum familiar. A gente treina ali no carro, enquanto está indo para o local da palestra, a gente vai treinando. Então, esse treino é repetição. Nós temos que fazer disso uma repetição. É como que se nós quiséssemos, na verdade, decorar aquele assunto da palestra. Não é totalmente bom decorar, não, mas quanto mais você tiver associado àquela memorização, melhor será a sua apresentação. Então é importante treinar fisicamente, tá? Dizer em voz alta, gravar, repetir várias vezes. Essa é a competência do treinamento. E por último, é a competência da prática. Ah, mas eu acabei de fazer uma palestra, montar uma palestra, eu não posso já direto para o meu público, não? O ideal é que você não faça isso. É importante que você tenha praticado aquela palestra. Por isso que é interessante entendermos duas coisas. A diferença entre treinar e a diferença entre praticar. Treinar, vamos pensar no futebol? Vamos pensar no futebol. Como que o time treina? Ele treina lá em portas fechadas, faz o treinamento lá, volta, repete, bate aquela falta N vezes, faz aquela jogada N vezes. Isso é o treino. Na oratória, como que é o treino? Você ir lá no seu quarto e ficar diante do espelho e fazer isso várias vezes. Agora a prática. Como é que nós praticamos? Nós praticamos na vida real. A prática real. Então, se você tem uma palestra importante, você está vendendo uma palestra, por exemplo, é interessante que você dê aquela palestra antes, várias vezes, para públicos, às vezes, gratuitos. Arrume forma de ir na escola, em esses eventos sociais aí de igreja, arrume um jeito de você dar mini palestras sobre aquela palestra final que você tem. Então, essa prática de você vivenciar essa apresentação ali na frente, ela é fundamental para garantir o seu sucesso. Esses grandes palestrantes, eles costumam até contratar um público. Olha para você ver. Então, ele vai vender uma palestra, primeiro ele contrata um público e faz aquele público ali como uma oficina. E ministra essa palestra para aquele público ali, para ir controlando suas emoções, controlar tempo, controlar os PowerPoints, seus slides, então controlar gestos. Então tem vários treinamentos que são feitos e várias práticas, exercícios práticos reais, tá? Então esses são os 7 passos que nós precisamos dar para que nós podemos tranquilizarmos o nosso corpo, tranquilizar o nosso coração, tranquilizar a nossa mente quando estamos de um público. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a nossa próxima aula. Abraço.